Olá, tudo bem? Eu sou Evandro Silva, analista de inovação, e bem-vindos a mais um episódio do Inova HC Podcast, o seu podcast de inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu recebo a convidada Ana Paula Rito para falar sobre a temática Covid longa, dos grandes desafios do mundo pós-Covid. Antes de começar esse bate-papo, eu quero agradecer por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Ana, e é um prazer recebê-la. Obrigada. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, e eu vou pedir para você se apresentar, né? A Ana Paula, que é pós-doutoranda, fonoaudióloga e mais recentemente professora, né? Fique à vontade, Ana. Obrigada. Exatamente. Eu sou fonoaudióloga de formação, né? Me formei aqui na USP mesmo. E em seguida já entrei no mestrado e no doutorado. E aí, atualmente, eu faço meu pós-doutorado, minha pesquisa de pós-doutorado nessa temática de Covid longa, né? E recentemente, muito recentemente, passei no concurso e vou ser docente. Parabéns. Obrigada. Bom, e esse assunto Covid longa, né? Ele é muito significativo porque a pandemia de Covid-19 trouxe inúmeros desafios, né? E dentre eles essa condição clínica, né? Que é chamada oficialmente como síndrome pós-Covid, né? E eu queria fazer a primeira pergunta, que é: quais são as principais características dessa síndrome, dessa condição clínica? Então, a síndrome pós-Covid, ela ainda está sendo entendida, né, na pesquisa clínica e pelos médicos e profissionais da saúde. Ela é uma condição que acontece juntamente, né, com a Covid, que os sintomas não melhoram por um tempo prolongado após a infecção aguda, né? Pensando em infecção aguda, é aquele momento em que você acabou de testar positivo e está com sintomas de tosse, muitas vezes falta de ar ou febre, e aí esses sintomas podem se prolongar, né? Se eles se prolongarem por mais de um mês, já é considerado um caso de Covid longa, né? E também tem a possibilidade de surgirem sintomas novos após esse período de sintomatologia aguda, né? Então, a pessoa melhora dessa infecção aguda, mas tem alguns outros sintomas novos após essa infecção. Então, se isso acontecer pelo menos aí uma semana, um mês depois do Covid e permanecer pelo menos por alguns meses, isso é considerado também a síndrome pós-Covid, né? Sim. E como os pacientes, né, que estão com essa condição, eles são afetados? Quais são os principais sintomas? Alguns são, como eu já mencionei, semelhantes aos sintomas da Covid, né? Então, pessoas que têm tosse ou falta de ar de forma prolongada, né? De forma muitas vezes permanente após a infecção por Covid. E também existem alguns sintomas novos que ainda estão sendo entendidos, né, na área da ciência, mas que, em geral, são sintomas que diminuem a funcionalidade da pessoa no dia a dia, né? Então, uma fadiga prolongada, uma dificuldade, um cansaço prolongado, dor no corpo, dificuldades de fazer as atividades do dia a dia, e também tem um componente muito interessante que ele é cognitivo ou psiquiátrico, né? Então, sintomas como, acho que ficou bastante famoso nessa época do Covid, o brain fog, né? Que é o chamado névoa cerebral, mas que seria aí a pessoa que sente uma dificuldade de raciocinar, dificuldade de pensar com clareza, né? E também sintomas psiquiátricos como ansiedade e depressão. Além disso, também podem acontecer de surgirem danos a órgãos mesmo decorrentes do Covid, né? Normalmente em casos de Covid mais grave. Então, por exemplo, um dano pulmonar que pode ser verificado num exame de imagem, né? Então, isso também entraria aí dentro desse grande guarda-chuva que é a síndrome pós-Covid. E esses sintomas, né, eu acredito que principalmente os sintomas cognitivos, eles acabam causando um impacto socioeconômico muito grande, porque já se fala, inclusive, sobre como a Covid longa pode ser uma doença de trabalho, né, afetar a produtividade das pessoas. E como que você enxerga isso e como que você também vê a necessidade de se criar cada vez mais pesquisas e também buscar soluções para resolver esse problema quanto antes, para que ele não se torne, né, um grande problema no futuro?
Então, é bastante interessante essa questão dos sintomas cognitivos e psiquiátricos, porque a ideia de que existem sintomas prolongados depois de uma infecção viral, ela não é nova, né? Ela é uma coisa que sempre existiu e sempre existiram sintomas prolongados quando a pessoa tem uma infecção, principalmente uma infecção mais forte, né? Mas isso até mesmo com outros vírus, o influenza, por exemplo, a pessoa também pode ter sintomas prolongados após esse tipo de infecção, né? Então, não seria por si só uma coisa nova agora com o Covid. Mas, curiosamente, o que tem de novo são os sintomas cognitivos e psiquiátricos, né? Que têm sido vistos numa proporção maior com os casos de Covid. Isso tudo ainda está sendo estudado, a gente não sabe se, né, isso vai ser confirmado no futuro, mas nesse momento parece que esses sintomas acontecem em proporção maior com casos de Covid, né? E aí, desde Covid muito leve, né? Então, pessoas que tiveram sintomas leves, não precisaram ser hospitalizadas nem nada, já podem ter algumas queixas após essa infecção por Covid e também afetando pessoas muito graves que precisaram ser entubadas, hospitalizadas, também podem ter aí esses sintomas da Covid longa. E aí, os sintomas cognitivos, eles atrapalham bastante. E os psiquiátricos também, né, dessa mesma forma, atrapalham bastante o dia a dia, né? Então, essa sensação de embotamento, né, essa sensação de dificuldade de raciocinar pode atrapalhar, né, no dia a dia, no trabalho, em casa. E os sintomas psiquiátricos também, a gente sabe que tem um impacto significativo na qualidade de vida, né? Um caso de ansiedade, de depressão, até mesmo estresse pós-traumático, que também é outra ocorrência aí após os casos de Covid, tem um impacto significativo na qualidade de vida. E esse cenário, ele está afetando, na sua visão, a dinâmica de atendimento nos hospitais? Tem afetado muito? Como que tá sendo, por exemplo, a queixa dos pacientes e não saber exatamente o que tem, e o médico também tem uma dificuldade muito grande de fazer um diagnóstico? Uhum. Eu acho que porque a pandemia ela foi uma coisa generalizada, né? Todo mundo ficou alguns anos vivendo em função da pandemia, né? Então era o tópico principal durante 2 anos aí da nossa vida. Tem muita gente que atribui praticamente qualquer coisa que tem ao Covid, né? Então a pessoa teve Covid e aí praticamente qualquer coisa que ela tiver depois disso é atribuída ao Covid. Depois que eu tive Covid, eu tive esse sintoma, né? Então, aconteceu de ser uma queixa frequente, sim, né? Na clínica, né? Médica, ou no meu caso, fonoaudiológica. Mas a dificuldade do clínico nesse momento é que a gente ainda não sabe diferenciar o que realmente é decorrente do Covid, o que foi uma coincidência, né? Então, a pessoa simplesmente naquele momento que teve Covid teve um outro sintoma que não tem nada a ver com a infecção por Covid, né? E o que é também resultado da própria pandemia, né? Então, não necessariamente do vírus, né, do SARS-CoV-2, que tem alguns efeitos no nosso organismo, mas desse período de isolamento social, distanciamento, então, que também pode ser efeito da pandemia na saúde das pessoas, principalmente se a gente for pensar em saúde mental, né? Então, acho que a principal dificuldade nesse momento é essa confusão de não saber o que pode ser atribuído à Covid longa e o que não pode ser. E por que a gente está falando sobre Covid longa no nosso podcast? Porque no que toca, né, o contexto do HC, eu vou ler alguns dados aqui. Entre 2020 e 2022, né, mais de 9 mil pacientes foram internados no complexo do HCFM USP com quadros respiratórios graves, agudos e com suspeita de infecção de Covid longa, né? E, além disso, mais de 21 mil colaboradores realizaram mais de 1 milhão de consultas ambulatoriais e 232 mil atendimentos de urgência e emergência por ano. Então, existe uma possibilidade ainda de muitos pacientes que frequentam o complexo do HC estarem com essa condição clínica e não saberem. E por isso que a gente está com uma iniciativa, né, que vem com essa abordagem de inovação aberta, que é o programa Impulse do Inova HC, né? E a Ana Paula Rito, inclusive, ela faz parte de uma das equipes, né? Ela está junto com o Geraldo Bussato, né, participando de um dos desafios, que é um desafio muito interessante porque ele é de análise de dados, né? E ele visa fazer exatamente isso, né? Criar uma consolidação, né? Apoiar, né, na estruturação de informações relevantes sobre a condição clínica. Você poderia me falar um pouco mais sobre esse desafio e como isso representa uma oportunidade para que se tenham soluções, né, no enfrentamento da Covid longa?
Claro. Então, eu acho que é muito legal, muito interessante, empolgante que isso esteja acontecendo, porque a gente tem esses números que você mencionou, né? A gente teve mais de 9 mil internações com suspeita de Covid, né? Algumas se confirmaram por exames laboratoriais, outras não, mas foi um número bastante alto, né? E a gente tem aí um grupo dessas internações, um grupo aí de 750 pessoas que voltaram de 6 a 12 meses após as suas internações, para que a gente pudesse fazer uma avaliação muito completa, né? Então, uma avaliação que que envolveu aí profissionais de praticamente todas as áreas de dentro do hospital, né? Então, foi um grupo grande de profissionais que estava envolvido e coletando dados, né? Fazendo vários testes, exames de imagem, alguns testes com esses pacientes, né? E para nossa surpresa, né, pelo menos 70% desses pacientes tinham pelo menos um sintoma depois, né, de 6 a 11 meses. Mas o que acontece? A gente fez, como eu mencionei, uma ampla gama de avaliações, de exames, né? Mas isso não é uma coisa que é prática numa clínica médica, né? Então, dificilmente uma pessoa, tanto no atendimento particular quanto no SUS, né? Principalmente no SUS, vai ter acesso a esse número de exames que foram feitos aqui, né? Para todos os pacientes. Isso não é algo que é possível fazer. Então, o principal seria ver, dentre esses 70% que tiveram pelo menos um sintoma, esses 70% seriam classificados como Covid longa ou não? O que a gente pode tirar desses dados todos para classificar a Covid longa sem que seja necessária a realização desse número de exames com todas as pessoas que tiverem pelo menos uma queixa, né? Então, algum tipo de análise, né, de dados, algum tipo, a gente pensa, uma modelagem de predição, um modelo que possa auxiliar o clínico a fazer algum tipo de decisão, né, na hora de saber se é realmente Covid longa e quais são as opções de tratamento, se for um caso de Covid longa, ou se aquele caso não é, né, e aí pode seguir de uma forma usual, né, porque não significa que vai ignorar um sintoma que não é Covid longa, ele não vai ser ignorado, mas ele vai ser lidado como o médico lidaria ali com um sintoma chegando na clínica que não tem a ver com Covid, né, então é saber diferenciar aí o que é e o que não é, e ajudar a orientar a prática, né? Muito legal. E esse esforço, né, de se realizar pesquisas, de fazer análise de dados, já existe, né? Existe um Steering Committee, que é um comitê de pesquisa, que ele é liderado pelo professor Geraldo Bussato, mas tem uma rede de pesquisadores que atuam nele e vocês fazem um trabalho muito importante, super interessante, né? De pegar esse amontoado de dados e analisar e conseguir, de alguma forma, né, criar informações relevantes sobre Covid longa, né? E também conseguir apoiar aí na criação de protocolos, né? Pensando na conduta médica, de como lidar, né, com essa condição. Aí você pode me falar um pouquinho mais sobre esse grupo de pesquisa, né, como que está sendo e também as sinergias, né, que existem entre esse comitê de pesquisa de Covid, né, e as iniciativas do Impulso de Inovação Aberta. Uhum. Então, o comitê, ele não é exatamente um grupo de pesquisa, até porque dentro do hospital a gente tem um número gigante de grupos de pesquisa, né? O Hospital das Clínicas é o maior hospital da América Latina, né? Então, ele tem um número muito grande de pesquisadores envolvidos e aí, por isso, cada grupo de pesquisa tem sua especialização, né? Seu interesse. E isso é normal dentro de um hospital desse porte. Mas o que acontece é que para a Covid, como foi uma doença nova, que ninguém sabia nada ainda sobre essa doença e precisava mais aí de mais gente olhando para a mesma doença de áreas diferentes, né? Então, não somente um pneumologista, mas um pneumologista, um intensivista, um cardiologista, um endocrinologista. Então, muitos profissionais olhando para esse mesmo problema e entendendo, né, o que estava acontecendo ali, tanto na doença aguda, como agora, né, nas questões crônicas, né, de sequelas. Então, foi essa iniciativa do hospital de reunir todos esses pesquisadores que tivessem interesse em trabalhar com Covid. Buscaram-se lideranças, né, na área de pesquisa. Então, como eu mencionei, é um número muito grande de pesquisadores, né, são muitas pessoas. Então, o hospital teve essa iniciativa de buscar algumas pessoas que se destacassem nas suas áreas, né, que fossem lideranças de pesquisa dentro do hospital, e aí juntar todas elas dentro de um comitê que pudesse acompanhar, né, analisar os dados que estavam sendo coletados e acompanhar
as pesquisas para que isso pudesse ser feito de uma forma mais institucional, né, e não individualizada em cada grupo de pesquisa, né? Então, que fosse uma pesquisa do HC e não necessariamente uma pesquisa de um grupo isolado de pesquisa, né, que também é do HC, mas não é institucional, né? Sim, e eu fico muito feliz também de conseguir ver como essas iniciativas que elas se iniciam no âmbito acadêmico, no âmbito da pesquisa, elas apresentam um potencial também de se tornarem soluções mais concretas. E como você mesmo falou, né, existe uma multidisciplinariedade, né, de pesquisadores que estão olhando para isso porque a condição clínica da Covid longa e a Covid-19 em geral, ela é muito multidisciplinar, né? E pensando nisso, né, como que você tá sendo a sua experiência, né, em participar do projeto junto com outros especialistas, né, e conseguir também, né, participar dessa aproximação com esse ecossistema de inovação? Então, para minha área de formação inicial, né, original, eu sou fonoaudióloga, como eu mencionei, e a gente também olha ali para as questões cognitivas que acontecem, né? Porque quando a gente fala em cognitiva, não sei se é algo que todo mundo já sabe, mas as funções cognitivas são algumas funções que a gente tem, que a gente exerce, né, do cérebro, e aí uma delas é a linguagem, né? Então, as funções cognitivas também incluem, por exemplo, memória, atenção, função executiva, orientação temporal, orientação espacial, e uma delas é a linguagem, e aí a minha área estaria mais dentro aí dessa função cognitiva específica, que é a linguagem, né? Mas dentro desse projeto da Covid longa, eu estive mais dentro da área da gestão de dados mesmo, né? Então, eu não estava à frente de nenhuma pesquisa enquanto fonoaudióloga, era mais como gestão de dados, e foi uma experiência muito interessante essa de que a gente podia unir diversos grupos, né? Unir diversos pesquisadores que estão mais acostumados a trabalhar com o seu próprio grupo, né? Então, um pesquisador-chefe que trabalha ali com as pessoas que, em geral, estão aí dentro do grupo dessa pessoa, mas ela é a liderança, né? E aí a gente vê vários líderes colocados dentro de um mesmo grupo, é uma experiência interessante, né? Mas, com certeza, os resultados foram essenciais tanto para o enfrentamento da pandemia, né? Porque quando a gente tá focando aqui na Covid longa, mas no próprio enfrentamento da pandemia, o HC fez um trabalho excelente, assim, foi o hospital que mais recebeu casos, né, também na cidade de São Paulo. Então, houve todo esse trabalho muito importante, essencial durante a pandemia, né, e agora com a Covid longa. E lidar, né, com os desafios do mundo pós-Covid não é uma tarefa fácil, e é por isso que há essa necessidade de aproximação, né, extra ambiente hospitalar, e é muito importante que as empresas, que o ecossistema de inovação, ele se engaje, né, e possa também propor as soluções para que a gente consiga co-construir, né, as soluções juntos. Então, já fica aí também, né, para quem estiver ouvindo e for uma startup, uma empresa inovadora, o edital do Programa Impulso ele está aberto, né, e vocês fiquem à vontade para ler o edital, para se inscreverem. E é isso, eu quero só reforçar o quanto a gente precisa realmente, né, unir nossas forças e gerar essas conexões, porque são problemas complexos que requerem soluções complexas e somente com colaboração que a gente vai conseguir, de fato, chegar em resultados efetivos, né? Eu concordo, eu acho que a gente precisa de algo que seja também um pouco extra HC, né? Então, a gente já tem muita coisa muito legal acontecendo dentro dos muros aqui, né, nesses prédios do HC, mas a gente não consegue de forma nenhuma atingir um número grande de pessoas, principalmente se a gente for considerar pessoas do Brasil inteiro, né? Então, a gente tem um número aí bem restrito, né, de pessoas que a gente consegue acessar no HC. Então, possivelmente, né, a ideia principal seria talvez uma solução que pudesse ser expandida e ser acessível a mais pessoas, né? Não só necessariamente a população do HC, mas muitas vezes mais pessoas, que pudesse ser expandido possivelmente, sei lá, para uma OBS, para algum sistema de saúde que pudesse, né, alcançar mais gente e ajudar mais a vida de tantas pessoas que estão sentindo, né, esses efeitos da Covid longa. Sim, com certeza, porque é um problema de interesse público e quando a gente
pensa em construir essas soluções no ambiente do HC, a gente também pensa em escalonamento para todo o SUS, né? Porque é um compromisso do HC também, né? Estar alinhado com os valores, com a missão do SUS. E é uma questão que, de fato, precisa ser não só analisada de uma forma muito mais profunda, né? Então, gerando esse conhecimento mais concreto, mas que precisa também ter iniciativas mais concretas. E eu acho que por isso que é muito importante, né, iniciativas como essa, de inovação aberta, que consegue transformar ideias que surgem, né, na pesquisa, na academia, em coisas que de fato se tornam soluções e ainda soluções que têm esse potencial, né, de mercado para as próprias startups, né, pensando nos benefícios para elas. Com certeza, Pensando também nisso, assim, alguns levantamentos da OMS, a gente não tem dados formais do Brasil, né? Mas alguns levantamentos da OMS colocam a incidência de Covid longa mais ou menos de 10 a 20% de todos os casos de Covid, inclusive casos mais leves, né? Se a gente for imaginar, né, entender aqui que a maioria das pessoas teve Covid, né? Então seria aí 10 a 20% da população que teria interesse, né, e necessidade de algum tipo de solução voltada para o enfrentamento da Covid longa, que pode ser uma solução mais feita dentro de um consultório, né, de reabilitação formal, ou muitas vezes uma solução que possa ser feita de uma forma talvez um pouco mais independente pela própria pessoa que tem aquele interesse, né? Então, a pessoa que sente os sintomas que possa também, dependendo da solução, né, também ser um pouco uma pessoa mais ativa aí na sua própria recuperação, se tiver acesso a essa solução, né, que abranja esse tipo de trabalho. Sim, e as soluções, elas são diversas, assim, tanto que os desafios que foram mapeados, eles são muito complementares, né? Pensando que o desafio que você está à frente, né, que é o desafio de captura, análise e tratamento de dados, né? Ele é um desafio muito importante para dar esse pontapé inicial em estabelecer, né, essas informações que de fato conseguem dizer o que é a condição clínica de Covid, pensando num todo, em todos os sintomas e o que não é, e apoiar também, né, a aplicação de protocolos clínicos, apoiar na decisão médica, para que assim os médicos consigam encaminhar o paciente para um tratamento, que pode ser um tratamento de reabilitação, pensando nos sintomas físicos, né, e também num tratamento cognitivo e psiquiátrico. E como que você enxerga, né, esse potencial do desafio de análise de dados em conseguir, de fato, viabilizar os outros desafios e viabilizar as soluções, né, que sejam, de fato, para diagnóstico e de tratamento? Uhum. Eu entendo que a gente tem esse acesso, né, um pouco mais especial, assim, né? As pessoas que poderiam estar sofrendo de Covid longa, até pelos dados que a gente tem dos pacientes que foram internados, né, e outros pacientes que frequentam o HC todos os dias, então a gente tem esse recurso aí de um número bastante grande de pacientes, né, de pessoas que frequentam o HC, e também de um número bastante grande de exames e testes e tudo que foi realizado com os pacientes aqui. Então, a gente tem um universo aí de dados, né, e que esses dados, ali pode estar, né, o direcionamento para que possa se entender a reabilitação, né? Então, a gente não tem como falar em reabilitação sem saber antes o que é a Covid longa, né? Então, como é que a gente vai reabilitar uma condição que a gente não sabe o que é, né? Então, começa, né, na análise do dado para entender o que é a Covid longa e depois passa, né, de forma subsequente para a reabilitação e para que a pessoa possa voltar à condição que ela tinha antes da doença, né, antes do Covid. Sim, porque é isso, né? É uma condição que ela ainda tem informações super incipientes e que ainda está naquele âmbito muito acadêmico, mas que mesmo assim não se tem um consenso médico sobre o que é, né? Então, são passos que a gente faz lentamente, mas que são muito importantes para que a gente consiga avançar nisso, né? E consiga atender essa população, né? Tanto que tem uma população que, inclusive, é um grupo de risco, né? Que eu acredito que seja a população com mais de 60 anos
E existem também, né, alguns fatores genéticos, né? Inclusive, o corte de pesquisa que você participa também faz essa análise, né, de biomarcadores, de dados genéticos também, né? Isso, dados genéticos foram feitos mais com relação ao próprio vírus do que às pessoas, né? Os dados de biomarcadores são mais marcadores principalmente de resposta imunológica, né, e inflamação. Mas, em geral, o que a gente vê, tanto aqui quanto na literatura, é que as pessoas que estão mais propensas a desenvolverem Covid longa, né? Então, as pessoas que estão mais em risco, são as pessoas que têm uma forma mais grave de Covid, né? Então, pessoas que têm Covid que possa ser hospitalizadas, pessoas que foram entubadas. Então, pessoas que tiveram uma forma mais forte da doença, né? Mais grave. Pessoas mais velhas, como você mencionou, né, inclusive idosos, e também pessoas com comorbidades anteriores, né, então com outras doenças anteriores à infecção por Covid. Então, como exemplo, a gente tem, por exemplo, diabetes ou hipertensão, então uma pessoa que já tinha essas doenças antes de desenvolver Covid pode ter aí mais chance de desenvolver a Covid longa. E quando a gente pensa em soluções também, é muito importante a gente pensar no público-alvo que vai utilizar essas soluções, nos pacientes. Então, é por isso que esse olhar, né, essa abordagem para a inovação aberta, ela também acaba propiciando isso, né? Porque a gente pensou numa jornada que também inclui, né, criar essa empatia, né, com o paciente, pensar nas dores dele e como fazer uma solução que de fato atenda às necessidades deles, né? Então, tá sendo, assim, uma experiência muito, muito gratificante, né? E logo, logo a gente vai começar aí os testes das soluções. E é muito interessante como as soluções, elas não são óbvias, né? A gente, às vezes, pensa em inovação como algo que precisa ser muito disruptivo, que precisa ter, às vezes, sei lá, inteligência artificial, metaverso, ou, por exemplo, até quando a gente pensa nesses tratamentos de reabilitação, que não necessariamente vai ser um hardware, pode ser um software de acompanhamento de sintomas, né? Então, trazer, né, essa perspectiva, né, de inovação para esse problema, eu acredito que seja algo muito efetivo, né, e traga muitos ganhos para a sociedade e também, né, para o próprio ecossistema de inovação que vai conseguir, né, desenvolver melhor as suas soluções. Uhum. Não, eu concordo muito e acho que também chegou a hora, né, apesar da gente continuar insistindo que é importante a gente se precaver agora, né, para sempre, né, contra, né, doenças infecciosas no geral, o Covid estando aí junto, né, então, mas agora acho que a gente aprendeu, espero. Que a vacina ainda é o método mais efetivo, exatamente. porque a pessoa vai ter menos sintomas, exatamente. né, sintomas menos graves. Isso, então, vacinação, higienização de mãos, né, se você vai num ambiente muito lotado, uso de máscaras, possivelmente, né, então, por mais que a gente vá ter que viver com esses cuidados que vão ser para sempre, já deveriam ter sido antes mesmo da pandemia, né, a gente procura também que isso possa ser, de forma mais breve possível, colocado para trás, né? Mesmo a Covid longa, né? A gente espera que não seja algo que a gente vai ter que fazer para sempre, mas é importante nesse momento, né, que exista aí esse esforço, né, tanto da área acadêmica quanto do sistema de saúde de forma geral e das pessoas que têm interesse em inovação em saúde, né? Todo mundo trabalhar junto para que esse problema possa ser resolvido também, né? E colocado aí possivelmente para trás e todas essas pessoas que estão sofrendo, né, de Covid longa possam também voltar a ter a funcionalidade como tinham antes, né? Tanto pensando em trabalho, também na própria vida da pessoa pessoal, né? Com as suas famílias, então que as pessoas possam se sentir 100% como estavam antes do Covid. Já está na hora, né, disso acontecer. Com certeza, e isso acontece de forma concreta quando a gente une forças, né? Então, pensar em todos esses segmentos, essas áreas, a área da universidade, né? Fazendo uma colaboração com startups, fazendo colaboração com ICTs, essa quádrupla hélice, né? Ela é muito necessária porque só o governo também fazer essas ações, se responsabilizar, muitas vezes não é tão efetivo assim, né? Requer realmente, né, uma colaboração
um processo de envolver diversos atores, né, de setores diferentes. E eu acredito que o papel da universidade, muitas vezes, é dar o primeiro passo, né? O papel da pesquisa é conseguir dar luz a uma temática que não é falada, que não se tem conhecimento quase que nenhum, e conseguir ser o primeiro passo para uma possível solução, né? Para o desenvolvimento de algo maior futuramente. Mas eu acredito que até né, nesse caso do edital do Impulse, sem a pesquisa universitária, sem os pesquisadores, nada disso seria possível, porque a gente não teria um ponto de partida, né? Com certeza. A gente que é dessa área, né? Então, a gente acredita muito numa coisa que é chamada prática baseada em evidências, né? Então as evidências científicas que guiam a prática clínica, né? Tanto em medicina quanto na minha área, né? Em fonoaudiologia, a gente sempre procura o máximo possível que a nossa prática clínica seja pautada em ciência, né? E por isso que é importante que mesmo uma solução seja pautada também em ciência, né? Então, por isso, essa união, né, do setor privado, né, das empresas com pesquisa, para que a solução possa não ser simplesmente algo superficial, né? Possa ser realmente pautado em evidências científicas, né? Pautado em ciência. E também eu acredito que tem aí essa oportunidade, né, essa possibilidade de dar realmente um pouco, como eu já falei um pouquinho antes, um pouco mais de autonomia para as pessoas conseguirem, né, buscar aí seus tratamentos e melhorias desses sintomas que estão sofrendo, né, porque essencial num modelo de saúde você também devolver um pouco de autonomia para o paciente, né? Muitas vezes essa autonomia é retirada, né, desse paciente, principalmente em casos de hospitalização, né? Então, acho que eu estou muito interessada, né? Não sei se vai acontecer, mas estou muito interessada em ver soluções que possam devolver também um pouquinho dessa autonomia para os pacientes, que eles possam fazer soluções que eles possam também fazer no ambiente fora do hospital, né? Ou mesmo fora de uma clínica. Com certeza. Que, inclusive, eu acho que é um dos grandes diferenciais de soluções que são inovadoras, né? Propiciar esse monitoramento remoto, né? Propiciar que o paciente ele consiga acessar um aplicativo e saber exatamente quais que estão sendo os sintomas que ele está tendo, né? Um monitoramento, enfim, de oxigenação do sangue, né? De batimentos cardíacos e até mesmo fazer exames remotamente, né? E, gente, com 5G isso é mais que possível, né? O 5G veio para enfim, transformar muita coisa. E eu acho que com certeza a gente vai conseguir, né? Essas soluções que propiciem esse monitoramento remoto. E é muito importante, de fato, né, que o paciente ele também consiga se empoderar, né, em relação ao seu tratamento, porque muitas vezes são sintomas que acompanham ele por muitos anos, inclusive quando se trata de sintomas cognitivos e psiquiátricos, né, que são os mais duradouros. Então, muitas vezes é uma condição que o paciente ele vai ter que lidar de alguma forma, né? Então, ele não pode depender daquele atendimento médico presencial o tempo todo, né? Sim, e concordo também que isso possa ser, talvez, possivelmente expandido, né? Então, sintomas cognitivos e psiquiátricos, eles não acontecem só no contexto da Covid longa, né? A gente sabe que tem aí uma ampla gama de doenças que podem trazer sintomas cognitivos e psiquiátricos e que possam também, talvez, possivelmente, né, num desenrolar aí dessa solução, se beneficiar também outros pacientes que tenham sintomas semelhantes, né? Que possam não estar só restrito, né, à Covid longa, mas também expandir aí para abranger mais gente que também sofre, né, que também passa por dificuldades aí de natureza, de origem cognitiva e psiquiátrica, né? Sim, eu gostei muito disso que você falou, porque mostra uma oportunidade, né, em lidar com esses desafios da Covid longa através da inovação, mas pensar nas oportunidades de soluções para além, né, da temática da Covid longa. Porque quando você faz uma solução que realmente resolve esses problemas, né, como a Covid longa, enfim, ela é uma condição muito abrangente, a gente também consegue utilizar para outras condições médicas, né? E não só se limitar à Covid longa. Então, mostra também como essas iniciativas inovadoras, muitas vezes, inicialmente, elas resolvem um problema inicial, mas apresentam o potencial de resolver
muitos outros problemas, né? Realmente sendo um impulsionador da inovação. E eu acho que nesse caso cabe totalmente, né? Com certeza, com certeza. E também pensando em todas as outras áreas, né? Eu estou focando nas que tem mais a ver com a minha área de atuação, né? Então, por isso que eu falo tanto desses sintomas cognitivos e psiquiátricos, mas é claro que todos os outros também têm essa possibilidade de se abranger, de serem, né, expandidos além da Covid longa, né? Então, se a gente está pensando na Covid, na fadiga, por exemplo, na tosse, então todos os sintomas que acompanham a Covid longa, né, podem ser aí talvez expandidos, né? Pensando principalmente que, como eu mencionei lá no começo, a Covid não é a única infecção viral que tem possivelmente sintomas prolongados, né? Então, outras infecções também têm esse tipo de sintomas e poderiam também se beneficiar. Bom, pessoal, eu adorei o papo, mas a gente está encerrando o nosso episódio. Eu agradeço pela participação, Ana, e vocês ouvintes, né? Não se esqueçam de seguir as redes do Inova HC, compartilhem o episódio também e até a próxima. Obrigada. Foi muito gostoso, foi um prazer estar aqui. Agradeço por me receber. Muito obrigado.